Boa tarde, pessoal, tudo em paz? Vamos dar sequência aqui na nossa aula, exatamente do ponto que a gente parou ontem. Já vou começar com um arquivo novo. Vou tentar ponto 05, tamanho do texto, rotação 0, estou aceitando. E o texto até que ficou bom ali. Vou pôr aqui, por exemplo, vetor. Vou dar Enter, finalizei o texto da minha linha. E aí, esse cara, eu quero mudar o justification dele, né? Que é o gancho do texto. E vocês sabem que, por padrão, ele vem com left, top left. Nesse caso, como é o comando text, ele está só com left. E isso eu posso ver aqui, ó, abrindo o justify, tá? E o justify que eu quero é middle. Quero que pegue ele pelo meio, tá? Só que eu não quero aqui. E ele não tem middle left, como tem o outro comando, o comando multiline text, tá? Então veja que esse cara tá com o gancho dele ali onde está o grip. Deixa eu tirar o... Tá? Então ele está por aqui, pelo meio agora. Joia. Então, como eu quero esse trecho de linha do outro lado também, só que menor, ou eu posso simplesmente deixar isso aqui como módulo, tá? Então, eu vou pegar nessa mesma distância para criar um módulo. Posso até pegar esta linha e fazer isso aqui. Eu vou dar um mirror nela e pegar o ponto de inserção do texto, que é aquele middle, tá? Que está aqui, ó. Ó. Se eu chegar ali, ele pega. E eu vou rebater a linha exatamente ali. Só que eu não vou colocar essa linha na seleção. Isso aqui é só para eu ter uma referência do espaço para ser o mesmo. Bom, uma vez feito isso, eu vou dar o mk, que é o comando que a gente quer falar aqui, tá? mk line type. É make line type. Criar, fazer um tipo de linha, tá? Só dá Enter. Primeira coisa que ele pede já é aqui para a gente criar esse tipo de linha. Deixa eu encontrar a pasta do curso de vocês aqui. Bom, e agora a gente vai criar uma nova pasta. MK line type. E vou chamar de vetor o nome dessa linha, tá? Quando eu faço isso, eu tenho que ir ao prompt, porque a sequência dos comandos vai ser por lá agora, tá? Eu chamei minha canetinha hoje aqui, e a gente pode observar ali que ele está, na sequência, pedindo para eu entrar com o nome, novamente. Beleza? Eu tinha chamado de vetor, vou chamar de novo, tá? Vetor. Esse nome é o nome que vai aparecer aqui, tá? No nosso display, na drop-down de tipos de linha. E continuando, se você quiser fazer uma descrição, então eu vou ter traço ponto e a palavra vetor. Enter. Agora ele pede para mim o início, cliquei, e o final. O final, para isso que eu coloquei a outra linha ali, entendeu? Ela não vai constar da minha seleção, que é o último passo que está me pedindo agora. Agora eu seleciono daqui para cá só. E dou um Enter. Pronto. A partir desse momento, eu posso vir aqui e ele já carregou, inclusive, no arquivo, tá? Se eu colocar como o corrente, o ativo, né, o atual, e chamar o comando line, eu já venho com o tipo de linha aqui, né? Isso aqui, pessoal, era um perereco para a gente fazer no bloco de notas. Era chato demais. Bom,
A gente vai falar agora de outra coisa, que é um arquivo novo, é tabelas, tá bom? Vamos para tabelas. Depois a gente vê como é que fica esse assunto aqui. Bom, nas tabelas, a gente tem separei um arquivinho aqui. Vou chamar o Excel. E aqui no Excel, espera aí que alguém está pedindo aqui para participar. Não, acho que foi só A Júlia. Claudião, Pode falar. você está puxando a transmissão para você toda hora aí. Eu? É. Ué? Está puxando o compartilhamento. Voltou aqui. Está Juro dizendo que que eu estou compartilhando junto com você, tá? Não, Olha, mas tudo bem. Voltou aqui. juro que foi sem querer. Não, imagina. Júlia, tudo bem? Olá! Tudo Atrasada, mas eu legal? cheguei. Pois Oi, é. Júlia. Oi. O salvador da pátria seu é o Trufa, sabia? Sim, ele tá Porque gravando não, porque tudo. a aula que você mais queria de todos os cards acabou de acontecer. Como E eu não tô assim? nem brincando. Aula do Nem quê? aconteceu, né? Não tô nem brincando. Não, a do MK Type era a aula que ela mais queria ver. Ah, tá. Nossa, sim. Eu vou retomar. Eu falo de novo no finalzinho, tá? Vamos lá. Pessoal, estou abrindo o Excel aqui. Vou procurar um novo arquivo. Estou indo na pasta de curso de vocês, onde eu separei um negócio aqui para a gente falar. E o assunto agora é tabelas, tá? Eu tenho uma tabela aqui que eu chamei de controle. Estou abrindo ela. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar essa tabela. Só um instantinho. Eu ia pedir agora. Trufa, Pois não. tenta alterar layout e coloca a opção barra lateral. Não, agora ficou bom, já voltou. Ah, tá, beleza. Oh, agora... Mas é que eu não tô acostumado a trabalhar com Meet, né? Mas Ó, agradeço. mandei aí, tá? O arquivo que vocês estão vendo na tela agora, tá? Tabela do Excel, beleza. Vocês vejam que ela tem aqui uma tabela de cálculo de áreas, né, de iluminação e ventilação. Muito bem. Agora eu vou no AutoCAD fazer alguns vínculos, mostrar para vocês algumas formas da gente trabalhar com tabelas no AutoCAD. A primeira delas, né, e mais simples, você seleciona toda a tabela aqui, dá um Ctrl C, vai para o AutoCAD, dá um Ctrl V simples, ela já está atrelada ali, ó. Se eu der um clique, der um OK, a tabela está aí. Bom, é legal? Ah, é legal. Tem alguns inconvenientes. Por exemplo, se eu estou no Excel e eu, por exemplo, alterar o tamanho de alguma coisa aqui, vou colocar essa área aqui como 20 metros quadrados, uma lavanderia de 20 metros quadrados, é só em mansão mesmo. Tá bom. Aí, se eu salvo, volto para o AutoCAD, não vai mudar. Toda vez eu vou ter que ficar renovando o Ctrl+C, Ctrl+V. Então isso aqui já se torna inviável logo de cara. Vou no Excel, vou dar um Ctrl+Z. Outra forma, eu vou fazer um Ctrl+C, vou para o AutoCAD. Agora aqui eu vou dar um Paste, Clip. Paste clip. Paste Spec, perdão. Paste Spec. Paste spec. Paste Clip é para outra coisa. Ok. E aí ele abre essa janela de colar especial, né? Que nada mais é do que colar especial. E eu vou pedir não colar. Eu poderia bater aqui direto,
mas é a mesma coisa que a gente acabou de fazer agora há pouco. Eu quero colar com vínculo. Então você alterna para o de baixo aqui. Pasta de trabalho do Microsoft Excel, é isso que eu quero. Vou dar um OK. Por que o meu não está habilitado, mestre? Como? Não está habilitado o colar com vínculo. Você deu o comando que eu falei, o paste spec? Sim. Vou repetir de novo. Só um minuto. Colar spec. Ó, aí é só clicar, tá? E aí? Olha lá, ele veio desabilitado. Só tem um colar só. Ó, você tá com o map, né? Precisa ver se não tem alguma coisa desabilitado aí. Tá. Você não deu outro como? Você deu o paste spec mesmo, né? Paste spec. Vou fazer de novo, última chance. Segura aí que a gente depois vê o que está vai, acontecendo, tranquilo, tá? tranquilo. Bom, pessoal, aí olha só. Vou voltar para o Excel. E agora aqui onde está, estou desabilitando, dando ESC aqui. E onde está lave, eu vou escrever, digitar lavanderia por extenso. Tá bom? E estou salvando esse arquivo. Voltando para o AutoCAD, até escrevi errado, né? Lavanderia. Salva de novo. Vai para o AutoCAD. E aí sim. Realmente ele cria um vínculo, né? E aí fica mais fácil para a gente fazer as edições. Tá? Essa forma é bem legal. Beleza? Ótimo. Muito bem. Já conheciam essas? Eu não. Não conhecia? Eu ia só no Ctrl+C, Ctrl+V, pleníssima. E toda vez que você renovasse o arquivo, atualizasse o arquivo do Excel, você tinha que renovar o Ctrl+C, Ctrl+V. Não, porque daí já colava quando não tinha mais nenhuma coisa para fazer. Uhum. É uma forma de trabalhar. Porém, tem coisas mais avançadas aqui no AutoCAD, tá? Por exemplo, agora a gente vai entrar numa delas. Deixa eu. Desculpa, Sérgio, eu tava esperando você terminar de concluir Não, só para pode, mim pode, pode. dar Você uma sugestão conhece? pro Trufa. Fala, meu Trufa, querido. Fala. sabe a tabela que ele mandou? Sim, Volta na tabela, já estou. aí vai ter um negócio para você clicar lá, habilitar edição. Habilitar edição. É, em cima. No Paste Spec? Não, na planilha do Excel. É que eu estou sem o Excel, eu uso o Calc. Aí Então já. pode ser alguma coisa disso. Porque Tá. assim, o meu, ele não foi enquanto não habilitava a edição. Aí eu tive que Ah, você habilitar a não tem. edição. Se você não tem Excel na tua máquina, ô Trufa, acho que vai ficar difícil, cara. Não, Porque eu só uso ele e ele tem. Ele é melhor que o Excel, só que a gente não sei as funções. Mas como é que é? Vou anotar aqui. Habilitar. Onde é que você fecha o fala? Eu arquivo. faço pelo meu aqui, o Beltran, É que o para seu ilustrar. arquivo, o seu arquivo é original, né? Ele não vai pedir para habilitar a edição. A gente salvou o arquivo. Quando a gente salva o arquivo e abre o arquivo, Ele ele, cria uma ele não cópia. vem habilitado para edição. Aí você tem que habilitar para edição, né? E aí você copia e cola. Se você não habilita a edição, copia lá e tenta colar, ele não deixa. Tá. Na verdade, ele cria uma cópia, não é o mesmo arquivo já, né? É outro arquivo. E eu vou falar disso aqui ainda mais para frente. Não sei se é a mesma coisa que você está falando. Não. É só para copiar a tabela para ele conseguir linkar a tabela de lá com cá, entendeu? Entendi. Mas essa parte deixa que eu me viro. Obrigado pela dica. É habilitar Habilitar a Edição. edição. Pode deixar que eu procuro. Vamos lá, pessoal. Então, Vambora. o outro jeito aqui, ó. Agora a gente vai entrar inserindo tabela pelo comando table do AutoCAD, tá? E table não é mesa, tá? É tabela para ele. Só da table aqui. Enter.
Aí ele traz um comando de inserir tabelas para a gente criar as tabelas dentro do AutoCAD. E aqui você pode criar um padrão. Veja que ele está aqui no Standard. Igual acontece com estilo de linha, estilo de texto, estilo de cota, estilo de multilíder. Você tem estilos de tabelas também no AutoCAD. Tá? E aqui ele está com o Standard. Você pode dar um número de colunas, um número de linhas, a altura das linhas, largura das colunas e assim por diante. Beleza? E criar os seus próprios padrões. Mas a gente não vai fazer isso aqui, não. Como a gente vai trazer uma tabela pronta do Excel, que o comando tabela é completo no AutoCAD, mas tem muito recurso que é chato. Então, vale a pena a gente trabalhar com o editor de planilhas mesmo, que é o Excel. Tá? Então, ó, eu vou marcar aqui From a Data Link, a segunda opção. Não mexe aqui, tá? Pode vir neste botão, ó. Esse aqui é um botão, esse quadradinho, tá? Pode clicar nele. Aí nós vamos criar um link com os dados do Excel, com a planilha do Excel. É só dar um clique aqui e dar nome. Então, isso aqui eu vou chamar de tabela Ilum Vent. Iluminação, ventilação. Opa, não aceita barra. Então, já que não aceitou, eu vou pôr underline e tudo. Muito bem, está criado. Aí ele vem para uma outra janela, uma receitinha de bolo, tá? E aqui ele quer que você indique o caminho para a gente pegar o arquivo que vai ser linkado. Aquele arquivo que eu mostrei para vocês agora, que eu mandei para vocês aí. Nos 3 pontinhos, você vai por Browse. Para mim aqui já está no lugar, tá, pessoal? Esse controle aqui é o arquivo XLSX. Dá um clique nele, pode pedir para abrir. Beleza? Ele vem para essa outra janela. Aqui, você tem que ficar atento se o teu arquivo de Excel tem mais de uma aba. No meu caso ali, ele só tem aquela aba, tá? Que é a planilha 1. Se tiver mais de uma, você tem que indicar aqui qual que você quer importar. Nesse caso já está. E aí a gente vem para cá, ó, Link to Range. O que é isso aqui? Eu vou para o Excel rapidamente para mostrar para vocês. Eu tenho que indicar o intervalo dos dados que eu quero mandar para lá. Nesse caso, o meu intervalo está desde a célula B2 até a célula E9. Se você quisesse um trecho da tabela só, não quisesse a última coluna, você restringiria a B2 até D9. Tá? Não é o caso, então, de novo, B2, E9. Fechou? Volto para o AutoCAD e eu vou determinar aqui, ó. Põe do jeito que você vê lá, tá? Maiúscula, B2, 2 pontos, E9. Veja que a tabela que está mostrando aqui não é a nossa tabela. Quer dizer, tem o jeitão, mas está sobrando linha e coluna. Quando você pede preview, ele dá uma pensadinha, leva alguns segundos, e aí sim, já traz no preview a planilha tal como ela é lá no Excel, tá? Aqui borrou por causa do zoom que eu dei, tá? Muito bem, feito isso, dá um OK. Beleza? Foi criado o link aqui, ó, tabela Ilum Vent. Já está ela bonitona aqui, dá um OK. E finalmente, voltou para essa primeira janela, você dá um OK também. Tá ela aqui, presa no cursor, vou dar 00, Enter, Z-Enter e Enter, que é a mesma coisa que o duplo clique na rodinha, tá? E aqui
eu tenho a tabela inserida. Tudo bem até aqui? A partir desse momento, eu posso ficar tranquilo porque os links estão estabelecidos. Se eu voltar para o Excel, por exemplo, e mudar qualquer coisa daqui, vamos lá. Por exemplo, veja que aqui o que está preto, o texto que está preto no Excel, né? Tudo está preto. Lá ele fica branco. Mas acontece que por causa dos preenchimentos que eu tenho aqui, poderia não colocar, tá? Mas isso é legal, porque o AutoCAD não me dá essa possibilidade de fazer uma planilha tão bonita visualmente. Então, se eu quiser, que aqui ficou esquisito, eu posso colocar, por exemplo, em branco. E aqui também, vamos ver se fica legal. E quando eu dou um salvar aqui, e volto para o AutoCAD, veja que eu tenho aqui no rodapé, no canto inferior direito, uma observação e um link. Está sendo oferecido um link de atualização para o link, para a ligação, né? Aí, veja que ele está puxando, pessoal, desta corrente que tem aqui, o terceiro ícone da direita para a esquerda, depois do hambúrguer aqui. O hambúrguer é o primeiro, tá? Que é a configuração da barra de status. Às vezes essa janela não aparece, e aí eu vou mostrar como é que faz, quando não aparecer. Aí, quando eu clico aqui, o branco continuou branco, enfim. Talvez não tenha sido uma boa escolha. Mas eu vou editar mesmo o tamanho disso aqui. Eu vou colocar área de serviço. Vou voltar com o preto aqui. Ou talvez outra cor que não seja o preto, um cinza escuro. Vamos ver o que dá. Estou dando um Ctrl B aqui, tá, pessoal? Quer salvar no Excel? Voltei para o AutoCAD. Ó, como eu disse, às vezes ele fica cansado de fazer tanto link, e aí começa a bugar e essa mensagem não aparece, tá? Vou pedir para salvar, clicando no link. Tá lá, agora deu certo, ele restabeleceu o link atualizando o arquivo, tá? Quando não acontecer, quando não aparecer a mensagem, vocês vão vir aqui nesta corrente aqui, ó. Tá? Essa corrente, com a tecla direita do mouse, e vão pedir Update All Data Links, né? Atualizar todos os dados de links, todos os links, podemos traduzir assim. Tá bom? Então, qualquer alteração que a gente venha fazer no arquivo que é no programa, né, feito para planilha, isso aqui é só para planilha, ele vai atualizar. Pô, caramba, errei a área aqui, né? Isso aqui está errado. Isso aqui é 4 metros de área. Tá? Só voltar lá. Salva, né? Pode esquecer. Voltou. Ó, agora só porque eu falei. Ó, eu vou fechar. E vou fazer pelo caminho que eu disse para vocês, tá? Tecla direita. Update All Data Links. Tá? É a mesma coisa, tá bom? Eu apanhei muito para descobrir que era aqui esse negócio, porque não sei se é que quando eu estou preparando a aula, eu faço dezenas de vezes, né, o negócio para ver se funciona mesmo. E aí parou de aparecer a mensagem. É por isso aí, tá, pessoal? É só vir aqui é a mesma coisa, tá bom? Então não é a primeira opção, é a segunda. Professor, Oi. o contrário também acontece? A gente modificar a tabela no CAD e aí ir automaticamente para o Excel? Eu queria ter uma filha assim. É o próximo assunto. Ah, tá. Tá bom? O caminho inverso. Vamos lá, o que a gente vai mudar aqui?
vou mudar para sala, ou melhor, não é aqui mais, né? A proposta é justamente ao contrário. Ó, e aí, veja que quando você chega em cima do arquivo, pessoal, ele fica pedindo para selecionar. Aí, beleza, você seleciona. Caso você queira fazer edição, veja que, em primeiro lugar, quando eu seleciono a tabela, nada aconteceu. Quando eu clico numa célula específica, ele me abre a Ribbon, que é o menu superior com as funções dedicadas à tabela, tá? Fica uma coisa dirigida, específica. E se você perceber, não sei se dá para ver aqui, pessoal, eu tenho uma corrente com cadeadinho fechado. Ele está indicando que está bloqueada a edição. Se isso acontecer, ó, toda a planilha está bloqueada. Se isso acontecer, você seleciona a célula, ou deixa eu ver se a gente consegue selecionar a planilha toda, tá? Vamos ver se dá certo. E aí você vem aqui, ó, Cell Locking. Clica aqui e dá um Unlocked. Aí abre caminho para a sua edição, veja que agora o cadeadinho não aparece mais. Então, sala de estar, dá um duplo clique, vai se comportar como se comporta a edição lá no Excel. Por exemplo, aqui eu vou colocar Living. As coisas de frescura de arquiteto, tá? Sala de refeições, não quero. Quero sala de jantar. Banheiro. Aqui eu vou pôr banho. E já tá bom. Ah, não. Pô, errou de novo. Lavanderia não tem tudo isso aqui. Ela tem 3,85 metros de área. Uma área super quebrada, mas enfim. Tá aí. Qual que é o caminho inverso que a gente tem que fazer? Você vai selecionar a tabela, tecla direita do mouse e vai vir nesse cara aqui, ó. Na verdade, ele está falando que é write data, né? Na verdade, é um subscrever, é cobrir, tá? E renovar o link entre os arquivos de programas diferentes, no caso AutoCAD e Excel. Antigamente, esse papo todo aqui se chamava OLE, O-L-E, tá? Que era o link que a gente estabelecia entre os programas. Ainda existe isso, só que desse jeito aqui ficou mais prático, tá? Clicou aqui, beleza. E aí a gente vai para o Excel, não mudou. Pessoal, não mudou pelo seguinte, olha o nome desse arquivo. Controle. Tá? Se eu der aqui um salvar como, para procurar e eu saber exatamente qual é o caminho, veja que eu estou aqui dentro da unidade G do meu computador, tal, Ramon Alcaraz tabelas. Tá? Eu estou exatamente neste arquivo aqui. Ok. Se eu for para o Excel, em primeiro lugar, vou fechar esse arquivo aqui. Vou salvar. Beleza. Se eu for para o Excel de novo, veja que ele criou um arquivo. Ele criou um novo arquivo. De maneira que se eu for aqui e der naquele endereço, é o arquivo onde eu estava trabalhando. Voltando para o Excel e pedindo o outro endereço, segura um pouquinho aí. Sérgio, Opa. eu tava fuçando aqui enquanto você estava falando. Tem que fazer o seguinte: você tem que estar do jeito que você está aí, né? Agora, você já mudou, né?
Agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer o que você fez com ele fechado e vai gerar esse link aí que trocou, né? Ali embaixo, ó, tá vendo o link de... Então, mas não precisa usar isso aqui, cara. Não, mas se Com ele não quiser usar o fechado. linked, faz isso com o arquivo fechado e abre o arquivo que você mandou para ele. Já vai mudar. Isso. É isso aí, justamente. Vamos ver? É isso. O arquivo tem que estar fechado, né? E a gente tem que fazer aquele procedimento com o arquivo fechado, tá bom? Beleza? Respondeu a pergunta? Sim. Por que ficou a bandeirinha verde no Excel? Desculpe? No Excel ficou bandeirinha verde. Aqui? É. Não, isso aqui é só você clicar na flag que aparece aqui e pedir para ignorar o erro, não tem problema. Tá. Tá? Quando isso aí acontecer, pode agir dessa maneira, tá bom? Beleza? Eu posso só registrar uma coisa, eu acho que Pode? só vai catar mais do Lima do que qualquer outra pessoa. Só que Sim. eu acho que é bom deixar aqui. O segundo comando que dá PasteSpec e ele copia os arquivos que você pega do Excel, e esse daí que ele colocou agora, eles não servem para aquela tabela que a gente coloca as coordenadas da caixa, tá? Por quê? Porque a gente acrescenta células para ela ficar na mesma no mesmo trecho que a gente coloca lá do segmento. Aí o que acontece? Para a gente colocar essa célula lá, ele muda a linha e a coluna de toda a tabela. E aí, quando você referencia a outra coluna, ele referencia por coluna e por linha. E aí, já que ele vai mudar da tabela inteira, se a gente fazer isso nos desenhos, vai perder toda a informação, entendeu? Então, ou a gente coloca a tabela ou a gente transforma a nossa tabela em CAD e deixa a do CAD sem modificar automaticamente, ou a gente coloca como OLE, mesmo que aquela imagem, a primeira imagem, e deixa desse jeito. Não deixa nada automático, porque se a gente deixar automático a tabela que a gente coloca das coordenadas, e a gente muda linha e coluna toda hora, ela vai gerar uma confusão imensa em todos os desenhos, tá? Era só um adendo aí. Tá bom. Lima recebeu o recado aí, né, Lima? Tá com a gente aqui, Lima? Bom, espero ter respondido aí o questionamento, viu, Júlia? Respondeu. Tá. Então tem várias maneiras, né, da gente trabalhar com as tabelas. Não esquecendo que existe aquele procedimento dentro do AutoCAD, tá? Para você criar uma tabela vinculada, tá? A partir daí, você trabalha com esses elementos, normalmente, principalmente pelo Excel, tá bom? Aí você pode inserir uma tabela colorida, se não quiser que seja com todas essas configurações, né? É só pedir para limpar todos os conteúdos de cor, principalmente, né? Sem preenchimento. E aí isso é uma coisa mais técnica, né? Mais sóbria, como é projeto técnico mesmo, né? Vou dar um salvar aqui. Isto. E aqui no AutoCAD a gente precisa renovar o vínculo, tá? Nesse caso já é outra tabela. Beleza? Vou inserir de novo aqui, pessoal, só para a gente dar uma recuperada nesse conteúdo aqui, tá? Vou dar um table. Para eu fazer um pouquinho mais rápido, tá? Marca aqui, indica, dá nome para o link, criando aqui. Vou chamar aqui de nova, underline, tabela.
Nova tabela. Vou indicar que é a mesma planilha de controle. Aqui ainda vai... Vou pedir agora, vou pedir limitada a D9, tá? Então a gente está falando de B2 a D9. O intervalo. Então agora B2 até D9. Pedi uma prévia, só para ver se realmente ele tira a última coluna. Tirou. Ó, deixa eu voltar tudo isso aqui para a cor preta, automática. Salvei antes de fazer o vínculo ali. Beleza? Tá lá. Já criou. Vou dar OK. E já vou inserir. Agora ela já vem as configurações mais básicas, tá? Sem cor nem nada. Então o que a gente tinha falado é para mudar alguma coisa daqui. E agora eu já vou mudar novamente para área S ponto. Vou salvar, vou voltar no AutoCAD. Veja que agora já não aparece mais o link aqui, tá? Então eu já tenho que recorrer. Parece que já ficou cansado. É nesse momento que você tem que saber que usa aqui daquela forma que eu mostrei, tá? E aí, o processo inverso, antes de mais nada, né? Vou fechar, Ctrl F4. E agora vou trabalhar de novo aqui, desbloqueando a célula, para fazer a edição por aqui. E vou chamar de novo de sala. Só sala. Bom? Beleza. Posso renovar esse link, tanto faz, mas o mais importante é esse cara aqui, né? Quando eu trabalho com a tecla direita aqui. Não pode esquecer. Bacana. Já foi. Estando no Excel. A dica que eu dou aqui é para vocês abrirem o endereço real, tá? Toma cuidado porque às vezes ele cria um segundo arquivo. Então, eu vou aqui no endereço do curso e vou em tabelas para abrir o controle. Tudo bem? Belezinha? Professor, só queria te parabenizar pela aula do Excel aí, era uma coisa que a gente estava precisando muito. Bom, vamos lá. Vamos falar de um negócio aqui. Vou dar um arquivo novo, dando um F7. E eu quero falar de field. Pelo menos começar a falar para vocês de field, tá bom? Para isso, eu vou chamar um arquivo aqui, um retângulo, na verdade. Estou dando aqui um retângulo de 3x3. Tá aí. Pegar o São Tomé aqui, né? 3x3. Beleza. E aí, se eu quiser calcular a área desse negócio, vocês sabem, né? Comando AA, atalho AA é o atalho do comando área. Beleza? A gente já falou sobre isso, né? Falamos, né? Não me lembro mais. Aula passada. Aula passada, isso. Que eu falei da ameba lá, né? Do espelho d'água. Então, se a gente clicar aqui, beleza, eu tenho 9 unidades quadradas, já que aqui o AutoCAD não está nem aí pelo que a unidade que a gente quer trabalhar. Para ele é a unidade de tela. Ele só vai converter a unidade de tela em alguma unidade que a gente queira lá na impressão, quando a gente informar o fator de escala. E na aula de impressão avançada, que a gente conversou aqui antes, né? Nas primeiras aulas, eu mostrei como é que faz todo esse procedimento, tá? Mas beleza, a questão é que tem ali 9 unidades quadradas com perímetro de 12. Bom, então, se eu vier aqui
entrar em field, digitando field mesmo, né? Eu tenho uma série de coisas aqui que eu posso usar, inclusive isso diz muito respeito à numeração de folha, diz muito respeito à revisão que vocês venham fazer, contagem e muitas outras coisas. Tudo isso que tem na lista aqui, tá? É muita coisa, realmente. E navegando por aqui, você encontra um cara chamado Object. Tá? Object, que é o que eu quero falar para vocês aqui. Seleciona o Object aqui, você tem aqui a categoria de todos, tá? Dá para filtrar por categoria. Beleza? Se você pedir Objects aqui, ó, ele está na categoria de Objects, junto com nome de objeto, fórmula, e aí vai, outras coisas mais. Seleciona o Object aqui e vem neste botão, Object Type, para fazer a seleção do objeto em questão. E aí eu vou lá no meu retângulo. Tá? Quando eu clico no meu retângulo, ele abre um submenu aqui com área, closed, color, elevation, e tem uma série de outras coisas aqui. Ó. Tem length também, que é comprimento. Tá? Mas o que eu quero mesmo é o primeiro. Eu quero a área. E veja a prévia dele aqui. Ó. Já me deu uma prévia de área 9. Bom, e aí você vai para o próximo passo, que é formatar as unidades. Aqui ele pede o separador, né? Ele está com vírgula. Na verdade está com ponto. Coma é vírgula, né? Period é ponto. Vamos deixar ponto. Supressão de zeros à esquerda, supressão de zeros à direita, você marcando, ele vai tirar o 0,50, 0,50, vai ficar 0,50. Aqui, trailing, é supressão à direita. Você tem 0,50, ele vai pôr 0,5. Ele suprime à direita. Não vou usar nada disso aqui, não. Não vou mexer com isso aqui também. Se você precisar converter as unidades, isso aqui é interessante quando você pega um projeto fora de escala. Aí o negócio está distorcido, está fora de escala realmente. Você pode aplicar um fator global aqui, aquilo, para que apareça o cálculo correto. Vou dar um cancelar, porque eu não quero mexer com isso. Aqui, você pode colocar a precisão. 2 casas depois da vírgula é o suficiente. Veja que ele vai dando o preview para você aqui. Ó. Tá? Colocar um tanto assim de casas depois da vírgula, ele vai dando aqui. Então, eu quero 2 apenas. E vou dar OK. Quando eu faço isso, aquele número, que é a área real daqui, ele vem para cá, em forma de texto. Tá? Mas não é texto, é field. Então, vou selecionar esse cara, vou dar um Ctrl 1 e vou trabalhar com o text height aqui. Apesar dele não ser um texto, ele se comporta nas propriedades como tal. Então, eu vou colocar 1, vou ver se 1 é muito grande, ainda é. Vou pôr 0,5, porque eu quero colocar outros objetos aí, tá? Outras áreas. Beleza, já vou trabalhar no Justify dele. E aqui eu tenho Middle Center. No meio do objeto. Deste objeto, né? Então, eu vou chegar aqui, vou pegar o QE, que é o Geometric Center. Bacana. Tá lá. Ctrl 1. Joia. Outra coisa, ele vai ficar com esse fundo aí, né? Eu não quero esse negócio debaixo do meu texto. Tá? Então, eu vou dar um Field Display. Field Display. E isso é uma variável, pessoal, onde você tem 1 ligado e 0 desligado. Tá? Eu dei um 0 Enter aqui. Bacana. Tá, para que serve isso? Vou dar um copy nesse negócio.
alguns copies. Vou jogar isso aqui para cá, vou jogar isso aqui para cá, e vou fazer uma edição aqui nesse negócio. Ele tem 3, né? Vou puxar mais 3. Ele não acompanhou, mas nada que eu possa vir aqui e jogar o field para o centro do meu QI. E vou pegar esse cara aqui e vou jogar mais 7. De novo, vou pegar o meu field e jogar para o QI para ficar centralizado. E agora só falta eu regenerar a tela, para o field entender. Vou dar um redeem. Tá? E aí a gente vai pegar a área para confirmar, né? Se está tudo certo aí. Object. Aqui eu tenho 18, realmente. E aqui eu tenho 30 de verdade. Tá bom? My God. Bom, né? Caramba. E quais os tipos de field que você pode colocar, mestre? Você colocou field área, né? Qual Isso. outro exemplo que você podia dar para a gente? Vamos lá. Field. Vamos ver se eu lembro, tá? Ó, se eu pegar esse polígono, aqui está filtrado por Object. Vamos pôr tudo. E, de novo, vou pegar Object. Comprimento, né? Object Name. Tem um muito legal aqui. Global Width. Layer, né? Aqui eu tenho para buscar o layer e ele colocar na tela para você, Material Object Name. Caramba, ele identifica o layer que está? Acredito que seja isso. Nunca usei, Cláudio. Vai ser a primeira vez. Vamos lá? Opa, legal. Layer. Tá, vou pegar o mesmo objeto aqui, tá? Vou pôr aqui, fora. Tá. E também, vou dar um Match Properties aqui. Deixa grandão. Esse cara aqui. Vou copiar ele para cá. Muito bem. Aqui não vai mudar, porque eu só tenho layer 0 e não criei nada, tá? Mas vamos criar... Desde ontem, né, eu deixei o meu layer aqui conectado aqui. E vamos fazer um layer 1 e o layer 2. Já tá bom. Esse fica no 0. Aqui eu vou jogar tudo para o layer 1. E aqui vou jogar tudo para o layer 2. Vamos ver? Foi tudo para o 1. É porque... Não sei qual que é a lógica, não entendi. Acho que é porque eu fiz cópia. Mas faria de qualquer maneira, né? Alguém tem alguma sugestão? Você quer uma sugestão? Quando você copiou o primeiro bloco com o negócio dentro, ele copiou tudo, né? O link, as coisas, tal. Quando você copiou só o field, ele copiou o field do layer 1, desse do meio. E aí é por isso que ele deu layer 1 para os outros dois, é que ele tá achando que a referência é o do layer 1, que é o do meio. Vamos ver? Você observou isso, que ele, na hora de copiar, ele copiou só um pedaço, né, Betron? Ele só copiou o número 1, entendeu? Ou o número 0, no caso, né? E aí ele acha que a referência ainda é o quadrado do 18 lá, entendeu? Espera aí, vamos ver aqui. Bom, aqui se eu der regen, ele tem que permanecer. Agora ele não está reconhecendo. Porque eu não fiz por esse, né? Você não fez por esse. Você tem que fazer você tem que apagar 18. E deixar só o 18. O 18, se eu der regen, tem que manter 0. Não, agora ele já foi para o 1. Porque ele está no 1 ainda. Agora eu mandei ele para o 1. Perfeito. Isso. Então tá pronto. É uma questão de copiar igual eu copiei inicialmente, certo? Certo. Só que, agora, à medida que eu mudo isso para 0 e mudo isso para 2 e regenero, aí entrou. É o mesmo raciocínio.
É a ideia. Boa, boa. Boa, Beltrán. Muito bom. E aí, cara, vai funcionar da mesma maneira que a questão da área, né? Ó, vou recolher 3 unidades, tá? 3 Enter, vou regenerar, voltou. Vou aumentar mais 3. 3 Enter, Redeem. Tá tudo aí. Se por acaso eu alterar isso aqui para outro layer, 0, por exemplo, e regenerar. Então, o conceito é o mesmo, tá? Aí é uma questão de explorar, né? Eu nunca tenho tempo de explorar esses negócios porque minha atuação é para aula, né? Então, eu acabo não explorando profissionalmente. Então, tem que fuçar. Deve ter coisa muito interessante aqui. Na verdade, eu acho que o Revit é baseado nisso aqui, em muita coisa, né? Totalmente. Contagem, como será que é? Enquanto o mestre procura, sabe qual foi a minha ideia, Beltrán? Quando você tem circuito 1, 2, 3, né, numa instalação qualquer, você coloca o field, você identifica com mais facilidade, né? Você pode ter 3, 4 circuitos juntos, você coloca um field que identifique qual circuito. Só que, na verdade, você está identificando o layer, né? Deu para entender, não? Deu. Eu acho que é essa lógica aí que eles usam com proelétrica, né? Porque ele identifica automático, assim. Então, como é que ele vai identificar? Ele tem que ter um campo que você possa alterar esses dados. E esse dado, o layer é um dado, né? Ó, tem data aqui, é que o proelétrica já faz isso automático, entendeu? Eu não conheço o proelétrica ainda. Tá Ainda. Tá pra Vai chegar. vai conhecer. Ele faz isso automático. Você seta o circuito no negócio lá e ele faz até as linhas, aquelas linhas lá que você vê aonde passa o circuito, ele faz tudo aquilo automático. Bom, field. Só para vocês saberem, o field ele aparece também no comando texto, tá, pessoal? Não sei se vocês já sabem disso. No comando texto? Isso. Text? Ó, se você der um duplo clique no field, veja que abre a aba na ribbon responsável pela edição de texto. Na verdade, é uma aba dedicada a texto, tá? Assim como é o comando array também, assim como é o xref, tá? Veja que aqui eu tenho field. Aqui. Field go. Então, tanto faz você entrar pelo prompt ou entrar por aqui. Ó, é a mesma coisa, por caminhos diferentes, tá? Estou vendo um comando aqui, count field. Aonde seria? Sim. Contagem de campos. É. Uhum. Pelo prompt, você viu isso? Pelo prompt. Count field. Só durante a contagem. Bom, deixa eu ver se eu consigo falar de outro comando aqui. Só um minutinho. Dá uma sugestão para o mestre, dá uma lição de casa. Não, se ele quiser, acho que ainda dá tempo de ver o negócio da Júlia, né? Você tinha combinado com ela. Ah, verdade. Vou falar. Só um instantinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí que eu vou falar de um outro negócio que a Júlia me pediu. Já tem um tempo. 2 minutinhos. Ó, pessoal e Júlia, lembra que você falou do overkill, Júlia? Lembro. Tá. Então, pessoal, a gente vai dar um overkill, que é para ele fazer limpeza de linhas sobrepostas, né? O comando que é louquinho para dar pau com isso aqui é o offset, né? Então, você tem um offset, quero fazer uma cópia paralela dessa linha, tá? Então, eu vou digitar 2. 2 acho que é pouco, mas vamos ver. Não, 2. Aí eu cliquei e fiz a cópia para cima, beleza. Aí faço uma outra cópia para cima. Se eu
me embananar aqui, perder a mão para onde eu estou fazendo cópia, você acaba fazendo cópias sobrepostas. Estou clicando, ao invés de ir para cima, para baixo. E aí, se eu selecionar esse cara e der um delete, olha meu prompt aqui. Eu tenho 5 objetos encontrados. Eu deletei 5, onde parecia ser um só. Quer dizer, para quem trabalha com AutoCAD, sabe que aqui já está mostrando mais grossinho, porque tem mais de um objeto aqui. E aqui é a mesma coisa, tá? Para isso que serve o overkill. Quando você está trabalhando num projeto muito grande, com certeza tem lixos escondidos ali, né? Então, a gente vai para o overkill. OV é o suficiente, tá? E aí eu vou selecionar primeiro aqui, Tem um bocado de coisa sobreposta aí, tá? Simplesmente segue o prompt e aí entra nesta janela. Aqui, por padrão, pessoal, ele vem dessa maneira, você vai marcar color, marcar layer e vai desmarcar combine collinear objects when aligned end-to-end. Então, de novo, você marcou aqui e desmarcou aqui. Opa. O restante mantém. E ele tem uma tolerância ali, tá? Mas essa tolerância já está no máximo ali, tá? Com 2, 4, 6 casas depois da vírgula, depois do inteiro. Tá? Sergião, você marcou um golaço de bicicleta agora. Por quê? Não, se soubesse, eu tô apanhando. Agora, no final de semana, eu peguei um desenho que já foi cedido pelo rapaz que fez, né? Toda vez que eu vou mexer, tem 2, 3 linhas perdidas. Eu falei, caramba, como é que eu faço isso? Esse comando para isso é sensacional, porque não tem como saber. Como eu disse, aqui, visualmente, você já sabe que tem coisa errada. Mas tem hora que você só tem 2 linhas, um pedacinho de linha, né? Então, olha só, aí agora aqui, só? Então, olha só, agora aqui, se eu fizer o stretch com grip aqui, eu vejo que ele realmente já limpou. Então, o negócio é overkill. O overkill, ele deixa uma só? Não, ele tira linhas sobrepostas. Então, quando eu peço para limpar, e aí ele já vai armazenar aquela configuração, tá vendo, pessoal? Daqui para frente vai ficar só assim. Pronto, aqui eu já sei. Se eu der um delete aqui, vai embora 4 linhas só. Tá aqui, Ah, tá. O overkill faz essa função já. Tá. Ele é para isso. Tá. Ele é para isso. Repetições. Então, no meu caso, vai servir como uma luva, então. Sim, então foi um golaço mesmo. Tá bom, joia. Maravilha. Bom, tirando isso aqui, já indo para o assunto que a gente está finalizando aí, já vai cair o nosso tempo. Não sei como é que está isso, deixa eu ver. 7 minutos, ainda dá. Seguinte, Júlia, a gente quer fazer aqui, criar um tipo de linha, tá? Tá. No início da aula, eu vim preparado para fazer uma coisa, acabei fazendo outra e deu bode, porque... Você sabe o que é dar bode, Júlia? Dá errado? Ela é inteligente, a sorte é essa, né? Isso, quando dá errado, deu ruim. E o ideal é eu mostrar para você como que a gente faz com linhas contínuas, tá? Então eu vou fazer isso, line, vou dar um 0,0 e vou representar aqui com 0,5 de linha, tá? Vou dar um duplo clique. Aqui eu tenho 0,5 de linha, se eu chamar o São Tomé aqui, não, 0,05. Hoje está difícil. 0,0 de 0,5. Agora sim, beleza? 0,5. E aí, eu vou fazer uma linha combinada com o texto. Vamos lá, então eu vou chamar o texto, mas não pode ser o multiline text, tá? Não pode ser o comando texto de abrir janela, tem que ser o comando text. Então você digita text e enter. Ele se comporta de uma maneira diferente, não sei se você já usou, tá?
não é com abertura de janelas, é pelo prompt. Então, eu vou pegar o endpoint aqui. Aí, quando ele mostra a linha tracejada amarela, ele está pedindo o tamanho do texto. Se você clicar, ele vai entender que essa abertura é o tamanho do texto. Então, vai pelo prompt daqui para frente, e eu vou pôr aqui ponto 2 de altura de texto. Pergunta a rotação é 0, alinhado, né? Ainda assim ficou grande, tá? Mas eu vou continuar e vou colocar aqui texto vetor. Muito bem, estou clicando, dando um Enter, e eu finalizei isso. Mas eu quero editar a justificação desse cara, tá? Ele está aqui em left, chamei aqui o propriedades, e eu vou pôr ali o middle. Beleza? E vou puxar esse cara para cá, ó. Dando um espacinho ali, que eu acredito que seja visual, acho que é o suficiente. E vou pegar, dar um mirror na minha linha, apenas para servir de referência para mim, dando o Shift tecla direita do mouse para abrir os snaps e pegar aqui a inserção do texto. Eu já sei que está no meio, e aí facilita para eu fazer o mirror. Vou dar um concluir. Tá bom, isso aqui não vai entrar na seleção, tá? É só para me orientar. Muito bem, agora a gente vai para o comando efetivamente. Até aqui a gente só fez preparação para criar. Eu vou dar um mk line type. MK ele já entende, tá? É make. Make line type. É fazer um tipo de linha, tá? Entrei nele. Primeira coisa que ele pede é para eu salvar esse tipo de linha. O interessante é que a extensão vem como lin, né? Isto é ponto .lin. Ponto lin. Ó, vou chamar aqui de vetor. Ponto .lin. E aí parece que ele terminou, mas não. Você tem que continuar pelo prompt, tá? E ele pede novamente o nome do tipo de linha. Isso aqui é para aparecer no nosso display de tipo de linha ali na drop-down. Beleza? Enter. Uma descrição. Então vou pôr traço texto. E por fim, ele pede, ainda não é o fim, mas ele pede o ponto de partida. É aqui. E o ponto final, que vai ser esse cara, por isso que eu coloquei ele aí, tá? Agora sim, é o último passo, que é selecionar tudo que vai fazer parte. Eu vou pegar só o texto e a linha da esquerda, porque quando eu for inserir a linha, ele já vai replicar esses dois, tá? E dou um Enter na seleção. Ele dá uma pensadinha, beleza, já foi, e ele já vem para cá, ó. Vetor, já coloco ele ativo e já chamo o tipo de linha aqui. Ele vem só para o arquivo, né, Sérgio? Aí se você quiser, você pode colocar no template, que aí ele vai ter em todos, tá? Bom, uma coisa que... Oi? Não, meu maior erro sempre foi que eu, quando tentava fazer, eu fazia com de abrir a janelinha. Aí dava errado. Tá bom. Ó, pessoal, tá faltando 1 minuto, e é o seguinte, o que você pode fazer aqui agora é trabalhar lá no Propriedades com Line Type Scale, tá? E aí você vai explorando as possibilidades, diminuindo ou aumentando o fator. Beleza?